Existe uma história que não começa quando alguém nasce, mas quando alguém é arrancado de tudo o que conhece. Uma história que atravessa oceanos, séculos e dores profundas, mas que insiste em sobreviver. Imagine viver em um mundo onde sua identidade é apagada, seu nome é tirado e sua liberdade é tratada como mercadoria. Agora, imagine, mesmo assim, resistir. Essa é a essência de uma narrativa que não apenas conta uma vida, mas revela uma luta silenciosa que moldou gerações inteiras. Uma história que não pede apenas para ser ouvida, mas para ser sentida, compreendida e nunca esquecida. A obra nasce da mente de Ana Maria Gonçalves, uma autora que constrói uma narrativa densa, detalhada e profundamente humana. O livro mergulha na história do Brasil colonial e imperial, revelando um passado marcado pela escravidão e pelas cicatrizes deixadas por ela. Mais do que um romance histórico, trata-se de uma reconstrução de memórias apagadas, dando voz a quem foi silenciado. A narrativa acompanha a trajetória de uma mulher africana, atravessando continentes e enfrentando a brutalidade de um sistema que transformava pessoas em propriedade. A relevância da obra está na forma como resgata histórias invisibilizadas e transforma sofrimento em consciência. No centro da história está Kehinde, uma mulher africana que carrega em si a força de quem foi obrigada a crescer diante da dor. Ainda jovem, ela é capturada em sua terra natal e levada para o Brasil em um navio negreiro. Esse momento marca o rompimento brutal com tudo o que ela conhecia: sua família, sua cultura, sua identidade. A travessia do oceano não é apenas física, mas simbólica. Representa a transformação forçada de uma vida livre em uma existência marcada pela opressão. Ainda assim, mesmo diante desse cenário, começa a surgir algo que o sistema não consegue controlar: a resistência interna. Ao chegar ao Brasil, Kehinde enfrenta a realidade da escravidão em sua forma mais cruel. Ela é tratada como objeto, submetida a trabalhos forçados e privada de qualquer direito. Mas, ao contrário do que se espera, sua história não se resume à submissão. Aos poucos, ela aprende a observar, entender e se adaptar ao ambiente ao seu redor. Cada experiência dolorosa se transforma em aprendizado. Cada perda se transforma em força. Essa construção lenta e silenciosa revela um dos pontos centrais da narrativa. Mesmo nas condições mais desumanas, a identidade não desaparece completamente. Com o tempo, Kehinde começa a reconstruir partes de si mesma. Ela aprende novas línguas, desenvolve habilidades e começa a criar conexões com outras pessoas. Essas relações mostram que, mesmo em meio à opressão, ainda existe espaço para a humanidade. A solidariedade entre os escravizados, os pequenos gestos de cuidado e os momentos de união revelam uma resistência coletiva. Não se trata apenas de sobreviver, mas de manter viva a essência do que foram um dia. A narrativa mostra que a liberdade começa dentro, antes mesmo de se tornar uma realidade externa. Um dos elementos mais marcantes da história é a busca constante por pertencimento. Kehinde vive entre dois mundos, o da África, que deixou para trás, e o do Brasil, onde foi forçada a viver. Essa dualidade cria um conflito interno profundo. Quem ela é agora? O que restou de sua identidade original? Essa busca não é apenas individual, mas representa a experiência de milhares de pessoas que foram arrancadas de suas raízes. A história mostra como a memória se torna um instrumento de resistência, mantendo viva a conexão com o passado, mesmo quando tudo parece perdido. Ao longo de sua trajetória, Kehinde enfrenta perdas irreparáveis, incluindo a separação de pessoas importantes em sua vida. Essas rupturas reforçam a brutalidade do sistema escravista, que não apenas explorava o trabalho, mas destruía laços familiares e afetivos. Ainda assim, a narrativa não se limita à dor. Ela mostra como, mesmo diante de perdas profundas, a vida continua se reconstruindo. A personagem encontra maneiras de seguir em frente, transformando o sofrimento em força.
Essa capacidade de continuar é um dos pilares mais fortes da história. A jornada de Kehinde também é marcada pela busca por liberdade, não apenas física, mas emocional e espiritual. Ao longo do tempo, ela encontra oportunidades de mudar sua condição, mas essas mudanças nunca são simples. A liberdade vem acompanhada de novos desafios, novas responsabilidades e novas formas de enfrentar o mundo. A narrativa mostra que ser livre não significa a ausência de dificuldades, mas sim a possibilidade de escolher como enfrentá-las. Essa visão amplia o conceito de liberdade, tornando-o mais profundo e complexo. Outro ponto essencial da obra é a reconstrução da identidade cultural. Mesmo distante de sua terra natal, Kehinde mantém vivas suas tradições, crenças e valores. Essa preservação cultural se torna uma forma de resistência contra a tentativa de apagamento promovida pelo sistema escravista. A história mostra como a cultura não é apenas um conjunto de práticas, mas uma forma de existir no mundo. Manter essas raízes vivas é uma maneira de afirmar a própria humanidade em um contexto que tenta negá-la. Ao longo dos anos, Kehinde se transforma. De uma jovem capturada e vulnerável, ela se torna uma mulher forte, consciente e determinada. Essa transformação não acontece de forma rápida ou simples. É resultado de uma trajetória marcada por desafios, aprendizados e escolhas difíceis. A narrativa mostra que a força não nasce pronta, mas é construída ao longo do tempo. Cada experiência contribui para moldar quem ela se torna, criando uma personagem complexa e profundamente humana. A história também revela as contradições da sociedade da época. Enquanto alguns se beneficiavam do sistema escravista, outros começavam a questioná-lo. Esse cenário cria um ambiente de tensão e transformação, onde mudanças começam a surgir, ainda que lentamente. A narrativa explora essas nuances, mostrando que a história não é feita apenas de extremos, mas de processos contínuos. Essa abordagem amplia a compreensão do contexto histórico, tornando-o mais real e próximo. A busca por um filho perdido se torna um dos fios condutores mais emocionais da narrativa. Esse elemento adiciona uma camada profunda de humanidade à história, mostrando que, além de todas as lutas externas, existe uma dor íntima e constante. Essa busca representa o desejo de reconectar-se com o que foi perdido, de recuperar parte de si mesma. A maternidade, nesse contexto, não é apenas um papel, mas uma força que impulsiona a personagem a continuar, mesmo diante das maiores dificuldades. Ao observar a trajetória de Kehinde, torna-se possível perceber como sua história reflete experiências coletivas. Ela não representa apenas uma pessoa, mas muitas vozes que foram silenciadas ao longo do tempo. A narrativa transforma uma história individual em um retrato amplo de uma realidade histórica. Essa conexão entre o individual e o coletivo é o que torna a obra tão poderosa, permitindo que o ouvinte compreenda a dimensão do que foi vivido por tantas pessoas. A aplicação dessa narrativa na vida real se revela na forma como ela convida à reflexão. Ao entender a trajetória de Kehinde, torna-se possível enxergar com mais clareza as consequências históricas da escravidão e suas marcas no presente. A história incentiva a valorização da memória, o reconhecimento das injustiças e a importância de preservar identidades culturais. Ela também mostra a força da resiliência humana, destacando que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível reconstruir caminhos. No fim, o que permanece não é apenas a dor ou a luta, mas a capacidade de resistir, aprender e seguir em frente. A história de Kehinde não termina com um ponto final, mas com a sensação de continuidade. Ela representa um ciclo que atravessa gerações, deixando marcas que ainda podem ser sentidas. Essa continuidade transforma a narrativa em algo vivo, que ultrapassa o tempo e permanece relevante. E talvez a maior reflexão que essa história deixa seja simples, mas profunda. Aquilo que tentam apagar, muitas vezes se transforma naquilo que mais resiste. Porque identidade, memória e força não desaparecem facilmente.
Elas se adaptam, se transformam e encontram maneiras de sobreviver. E ao compreender essa trajetória, não se trata apenas de conhecer uma história, mas de reconhecer a importância de nunca permitir que ela seja esquecida.